Ela nasceu escrava, mas havia algo nela que nem os donos daquela fazenda conseguiam explicar. O sol ainda nem tinha nascido, e Ana já estava de pé. O chão de terra batida ainda frio sob os pés. O corpo cansado antes mesmo do dia começar. A senzala despertava aos poucos. Tosse seca, passos arrastados, correntes leves tilintando. Era só mais um dia. Mais um entre tantos iguais. Mas Ana nunca foi igual. Ninguém sabia ao certo de onde ela tinha vindo. Diziam que apareceu ainda bebê, trazida nos braços de um homem que ninguém mais viu depois. Outros juravam que ela já estava ali desde sempre, como se tivesse surgido junto com a própria fazenda. Mas havia algo que incomodava. Os mais velhos percebiam primeiro, no jeito que ela andava, sem se curvar, no jeito que olhava, direto, firme, sem baixar a cabeça como os outros haviam aprendido. E principalmente, no silêncio. Ana não reclamava, não chorava, não implorava. Ela observava, como alguém que ainda tentava entender por que estava ali. Na casa grande, o incômodo era outro. A sinhá evitava Ana. Nunca gritava com ela como fazia com os outros. Nunca mandava para os trabalhos mais pesados. Mas também nunca tratava com bondade. Era pior. Era distância. Sempre que Ana passava pelos corredores largos da casa, limpando móveis ou carregando água, sentia aquele olhar, frio, tenso, quase assustado, como se sua simples presença fosse um erro que não deveria existir. E havia algo mais. Algo que ninguém comentava em voz alta. Mas todos percebiam. Ana não parecia com os outros escravizados. Seus traços, sua postura, até a forma como falava, mesmo com poucas palavras, carregava algo diferente. Algo que não combinava com a senzala. E isso fazia com que ela nunca pertencesse de verdade a lugar nenhum. Nem à senzala. Nem à casa grande. Um dia, enquanto limpava o corredor principal, algo chamou sua atenção. Uma voz. Do outro lado de uma porta entreaberta. Era o filho do senhor da fazenda. Ele estava tendo aula. Repita. A. B. C. Ana parou. O pano ainda na mão. O coração acelerando sem saber por quê. Ela se aproximou devagar, em silêncio. E ficou ali, escondida, ouvindo. Cada som. Cada letra. Cada palavra. Era como se o mundo inteiro estivesse sendo revelado. Um mundo que nunca tinha sido feito para ela. Naquela noite, deitada na escuridão da senzala, Ana repetia em pensamento tudo o que tinha ouvido. Baixinho, movendo os lábios sem fazer som, tentando não esquecer. E no dia seguinte, ela voltou. E no outro. E no outro. Até que, sem que ninguém percebesse, Ana começou a aprender a ler. Mas enquanto aprendia, outra dúvida crescia dentro dela. Uma dúvida que não a deixava em paz. Por que ela ainda estava ali? Ela via outros sendo vendidos. Homens fortes levados embora. Mulheres separadas de seus filhos. Crianças desaparecendo da noite para o dia. Mas ela, nunca. Mesmo quando a fazenda passava por dificuldades. Mesmo quando o senhor reclamava de prejuízos. Ana sempre ficava intocada. Como se houvesse uma razão invisível. Um limite que ninguém podia cruzar. Certa vez, um feitor sugeriu levá-la junto com outros para a venda. Ana ouviu de longe. Seu coração congelou. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, o senhor interrompeu. Seco. Direto. Ela não. Só isso. Sem explicação. Sem olhar para ela. Mas naquele momento, pela primeira vez, Ana teve certeza. Havia algo errado na sua história. Naquela mesma noite, enquanto a fazenda dormia e o vento passava pelas frestas de madeira, Ana acordou com vozes, vindas da casa grande. Sussurros apressados, tensos. Ela se levantou devagar e, guiada por algo que nem ela entendia, se aproximou, passo a passo, coração batendo forte, até parar perto da janela. E foi ali, no escuro, sem ser vista, que ela ouviu algo que mudaria tudo. Naquela noite, Ana descobriu que nem o próprio nome era dela. Escondida do lado de fora da casa grande, Ana prendeu a respiração. As vozes vinham da sala principal. Era o senhor e a sinhá. Isso não pode continuar assim. A voz da mulher tremia.
Já passou tempo demais. Respondeu ele, seco. Ana se aproximou mais um pouco. Cada palavra agora era clara. Se alguém descobrir. Ninguém vai descobrir. Silêncio. Pesado. Até que a Sinhá disse algo que fez o mundo de Ana parar. Ela não pode continuar sendo chamada assim. Esse não é o nome dela. O coração de Ana disparou. Como assim? Não era o nome dela? Do outro lado da parede, o senhor respirou fundo. Como se estivesse cansado de esconder aquilo. O nome não importa. Importa sim. A Sinhá rebateu, quase sussurrando. Cada vez que chamam ela, é como se tudo voltasse. Ana sentiu um frio subir pela espinha. Tudo. O quê? Ela se inclinou mais perto da janela. Um pequeno movimento. O chão rangeu. Silêncio. As vozes pararam. Ana congelou. Por um instante, achou que tinha sido descoberta. Mas não. A conversa continuou, ainda mais baixa. Quase impossível de ouvir. Quase. Você devia ter deixado. Como combinamos. Eu não consegui. A voz do senhor agora falhava. Ela é minha. O mundo pareceu girar. Minha. Ana recuou um passo. A respiração descompassada. A mente tentando entender. Nada fazia sentido. Mas ao mesmo tempo, tudo começava a fazer. O porquê dos olhares. O porquê de nunca ser vendida. O porquê de ser diferente. De repente, passos. Alguém vinha em direção à janela. Ana não pensou. Correu. De volta para a escuridão da senzala. Como se estivesse fugindo de algo invisível. Ou pior, de uma verdade. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou olhando para o teto. Repetindo aquelas palavras na cabeça. Ela é minha. E pela primeira vez na vida, Ana teve medo de descobrir quem realmente era. No dia seguinte, alguém decidiu contar a verdade, mas já era tarde demais. O dia amanheceu estranho. Pesado. Ana quase não falou. Quase não olhou ninguém nos olhos. Mas alguém percebeu. Uma das escravas mais velhas, que estava ali há anos. Daquelas que enxergavam mais do que diziam. Ela se aproximou devagar. Você ouviu, não foi? Ana congelou. Não respondeu. Mas não precisava. A mulher suspirou, como quem carregava aquilo há tempo demais. Olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava perto. E então falou, baixo. Eu sabia que isso ia acontecer. Ana sentiu o coração apertar. O que eu ouvi é verdade. Silêncio. Por um momento, a mulher hesitou. Mas então decidiu. Você não nasceu aqui. Ana já sabia disso. Mas ouvir era diferente. Você não é filha de escravos. O mundo pareceu ficar distante. O som dos pássaros, o vento, tudo sumiu. Sua mãe, a mulher continuou. Era livre. Ana sentiu os olhos marejarem, sem entender por quê. E seu pai? A mulher travou. Como se dizer aquilo fosse perigoso até ali, tantos anos depois. Mas então, olhando direto nos olhos de Ana, ela disse: seu pai é o dono dessa fazenda. O chão pareceu desaparecer. Ana deu um passo para trás. Negando. Não. Mas tudo dentro dela dizia que sim. Você nasceu na casa grande. Ele te segurou nos braços. Mas quando sua mãe morreu, a mulher apertou os lábios. A Sinhá não aceitou. Agora tudo fazia sentido. Os olhares. O medo. O silêncio. Ela mandou te tirar de lá. Mandou te criar aqui, como se fosse uma de nós. Ana já não conseguia respirar direito. Apagaram seu nome. Apagaram sua história. Lágrimas desciam, mas ela nem percebia. Qual é o meu nome? Ela sussurrou. A mulher hesitou, mas respondeu: Isabel. Ana, ou melhor, Isabel, fechou os olhos, como se aquele nome despertasse algo adormecido, algo que sempre esteve ali. Mas naquele mesmo instante, um grito ecoou da casa grande, chamando por ela. Alto, urgente, diferente de qualquer outro. As duas se entreolharam. E a mulher disse, quase em desespero: eles sabem. O coração de Isabel disparou. Por que agora?
Não era mais só um segredo. Era um problema. Quando chamaram por ela na Casagrande, não era mais como escrava, era como um erro que precisava ser corrigido. Isabel caminhou até a Casagrande com o coração disparado. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Dessa vez, ninguém mandou ela baixar a cabeça. Ninguém gritou. Era pior. O silêncio. Ao entrar, viu os dois. O senhor, de pé, imóvel. A sinhá, sentada, mas com o olhar carregado de fúria. Chegue mais perto. Ela disse. Não era um pedido. Isabel obedeceu. Mas não como antes. Não curvada. Não submissa. Havia algo diferente agora. Ela sabia. A sinhá levantou devagar. Aproximou-se. Olhou no fundo dos olhos dela, como se estivesse encarando um fantasma. Então, você já sabe. Isabel não respondeu. Mas não precisava. O senhor desviou o olhar, como se não tivesse coragem de encarar o que tinha feito. Isso foi um erro, ele murmurou. A sinhá virou-se rapidamente. Erro. A voz dela cortava o ar. Erro foi deixar ela viva. O mundo parou por um segundo. Isabel sentiu o corpo gelar. Mas não recuou. Você nunca deveria ter existido. Continuou a sinhá, fria. Tudo isso. Ela olhou ao redor, a casa, as terras. É meu. Sempre foi. Isabel respirou fundo. E pela primeira vez, falou. Não. Simples. Baixo. Mas firme. Os dois se surpreenderam. Porque aquela não era mais a menina da senzala. O senhor fechou os olhos, como se aquilo finalmente tivesse peso. Existe um documento, ele disse. A sinhá virou-se, desesperada. Não ouse. Mas ele continuou. Um testamento. Silêncio. Pesado. Irreversível. Se algo acontecer comigo, ele olhou para Isabel. Tudo pertence a você. A sinhá perdeu o controle. Você enlouqueceu. Mas já era tarde. A verdade estava dita. Isabel sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era medo. Não era dúvida. Era posição. Mas então, a sinhá se aproximou, bem perto, e sussurrou. Você acha mesmo que vai viver o suficiente para ver isso acontecer? O coração de Isabel disparou. Porque naquele instante, ela entendeu. Não era só sobre quem ela era. Era sobre sobreviver. Naquela noite, tentaram silenciar Isabel, mas o destino já tinha decidido outra coisa. A fazenda dormia. Mas Isabel, não. Ela sentia. Algo estava errado. O silêncio daquela noite não era comum. Era pesado demais. Um barulho. Passos. Do lado de fora. Antes que pudesse reagir, a porta da senzala foi aberta com força. 2 homens. Enviados da sinhá. Agora. Sem explicação. Sem chance de escolha. Eles a puxaram. Levando para fora. Para longe da casa. Para longe de tudo. O coração batia forte. Mas, dessa vez, Isabel não chorava. Porque no fundo, ela já sabia. Aquilo não era castigo. Era fim. Quando chegaram perto do mato, um dos homens hesitou. A gente não precisa fazer isso. O outro respondeu, frio. Ordem é ordem. Foi então que um som cortou o ar. Parem. Uma voz firme. Autoridade. Um homem surgiu da escuridão. O advogado. O mesmo que havia chegado dias antes à fazenda. Com papéis nas mãos, e a lei ao seu lado. Se tocarem nela, estão mortos. Os dois recuaram. Sem discutir. Sabiam que aquilo tinha mudado. Na manhã seguinte, toda a fazenda estava reunida. O senhor havia morrido durante a noite. Silencioso. Repentino. E com sua morte, veio a leitura do testamento. O advogado abriu o documento. E leu, em voz alta. Declaro como minha única herdeira, minha filha legítima. Pausa. Olhares. Silêncio. Isabel. A sinhá perdeu tudo. Naquele instante. Sem força. Sem voz. Sem poder. E Isabel, a menina da senzala, deu um passo à frente. Não com ódio, mas com decisão. Dias depois, os portões da fazenda foram abertos.
correntes caíram no chão. E, um a um, todos foram libertos. Porque Isabel poderia ter escolhido vingança. Mas escolheu algo maior. Ela escolheu fazer justiça. E dizem que, anos depois, ninguém mais lembrava dela como escrava, mas como a mulher que, mesmo tendo sua história roubada, decidiu escrever o próprio destino. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.